sacrifício de Jesus no madeiro, em que fomos mortos para os pecados e podemos ter uma nova vida em meio à justiça. E a pergunta que fica para nós nesta noite é: o que temos feito a respeito do sacrifício de Jesus? O que nós temos feito a respeito do sacrifício de Jesus? Porque a palavra vai dizer que no princípio era o Verbo, que o Verbo ele se fez carne, que o Verbo habitou no meio de nós. E a palavra vai dizer que este Verbo era Jesus. Muitas das vezes eu e você podemos achar que Jesus, quando ele veio à terra, foi simples ele fazer o sacrifício dele, porque ele era Deus. Algumas pessoas pensam isso, né, pastor? Que por ele ser Deus, isso foi tudo muito simples, foi tudo muito fácil. Mas nós devemos entender que Jesus, quando ele veio à terra, cumprir o seu propósito em obediência. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E o que é isso, meus irmãos? Jesus, quando ele veio em obediência à terra cumprir aquilo que Deus ordenou a ele, ele sentia dores, ele sentia as tentações, ele sentia a fome. Ele veio na figura de homem. A palavra vai dizer, lá em Filipenses 2, versículos 5 a 11, vai dizer: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É muito interessante porque a palavra diz, ele assumiu plenamente a forma de servo, e ela destaca sobre uma morte, e ela ainda destaca sobre a morte de cruz. Por quê? Porque a morte de cruz, meus irmãos, hoje a gente não tem noção do peso que era, mas naquele tempo a morte de cruz era uma morte que muitas das vezes, quando as pessoas eram submetidas à sentença da morte de cruz, elas queriam morrer de outras formas, mesmo que fossem piores. Porque a morte de cruz, ela não era apenas uma morte dolorosa, uma morte em meio à tortura, mas ela era uma morte, um caminho de morte de humilhação. As pessoas, eu não vou detalhar tudo, mas uma das coisas que aconteciam era, primeiro, vamos falar assim, como se você fosse morrer por uma bala, você tinha que carregar a bala. Então você tinha que carregar o madeiro, aquele instrumento que seria para a sentença de sua morte, depois de você ser torturado, até o local da sua sentença. E em meio a este caminho, as pessoas eram despidas, iam nuas, humilhadas. Então a palavra, quando ela diz que ele se humilhou, não apenas na figura de assumir a forma de homem, mas como homem aqui na terra, ele se humilhou. Mas por que ele se humilhou, meus irmãos? Porque ele agiu em obediência a Deus. A palavra vai dizer que Jesus, ele sabia o que estava por vir, mas a palavra vai dizer que ele suou sangue. Ele suou sangue. E ele vira e ele fala: Pai, se possível, toma de mim este cálice. O que é isso, meus irmãos? É porque Deus, Jesus, quando ele veio, e ele se assumiu a forma de homem, e ele foi para aquela morte de cruz, ele foi uma figura 100% humana. Não foi mais fácil porque ele era Deus. Ele era 100% homem. Isso não pode invalidar ou diminuir o sacrifício dele na cruz. Na verdade, isso vem como uma forma de enaltecer
Porque mesmo sabendo tudo que iria passar, mesmo toda a sentença física e espiritual, a qual ele suou sangue no Getsemane, que vai dizer que é local da prensa de azeite. E eu costumo dizer que naquele local onde ele foi espremido, o azeite jorrou através do seu sangue. Foi o local do ápice, o ápice, antes da sua morte, da sua sentença. Ele fala: Pai, toma de mim este cálice. Mas aí ele completa dizendo: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Porque, meus irmãos, por amor de nós, ele abdicou as suas vontades. Por amor de nós, ele entregou o seu Filho único. Ele se fez carne, ele se humilhou como figura de Deus, se humilhando como homem, e na figura de homem, indo para o madeireiro, indo em toda obediência àquela morte de cruz. Mas ele agiu em obediência. E nós devemos, nesta noite, eu convido vocês a estarmos lembrando do sacrifício de Jesus, para nós iniciarmos esse culto. Porque lá em Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então eu volto ao versículo que estava em 1 Pedro 2:24 para encerrar. Nós havíamos uma sentença de pecado, vivíamos em pecado, mas foi-nos concedida uma nova chance, uma nova oportunidade, em meio ao sacrifício de Jesus na cruz. E o que nós temos feito com essa oportunidade que Deus nos deu todos os dias? Será que assim como Jesus, nós temos agido em obediência à vontade de Deus? Será que nós temos reconhecido o amor de Deus e nós temos retribuído o seu amor? Porque é Ele quem nós devemos amar primeiro, é Ele quem nós devemos considerar. E não basta uma vez nós virmos aqui à frente e aceitarmos a Jesus, nós devemos aceitar a Cristo todos os dias de nossa vida. Todas as manhãs nós devemos nos lembrar do sacrifício de Jesus, porque foi por mim e foi por você. Jesus, ele também morreu por Barrabás, porque Barrabás é a junção de Bar e Aba. Bar é filho, Aba é pai. Então ele herdou a cruz do Filho do Pai, a minha e a tua cruz. Então que nesta noite nós venhamos a nos relembrar da importância deste sacrifício tão perfeito, que nos tirou do pecado e nos colocou em vestes de justiça nesta noite. Amém?